a gente faz uma varredura em vários itens, iluminação, as cores, os materiais de revestimento. E a gente entra nas normas, né, as inclinações e tal. Então você vai vendo, quando você começa a pôr uma lupa em cima dessas coisas, que é muito maior do que prover um banheiro, uma rampa. Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe mais uma amiga para conversar com a gente sobre outro tema que nós já abordamos aqui no canal. Então eu vou deixar que ela se apresente. Cláudia, obrigada por estar aqui. Então gostaria que você se apresentasse, apesar de que a gente já se conhece de longa data, mas enfim, vamos lá. Me chamo Cláudia e vou me audiodescrever para, se você tiver alguém com deficiência visual, ela possa nos conhecer. Muito bom. Né? Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos loiros, mais ou menos na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa branca com um lenço no pescoço. Estou sentada num banco, num jardim, e atrás de mim eu tenho um gramado e tenho umas plantas. A minha autodescrição é: eu sou uma mulher branca, minha idade, eu tenho 52 anos, cabelos castanhos na altura dos ombros, castanho avermelhados, tenho olhos castanhos também e estou vestindo uma blusa branca e uma jaqueta cor de mostarda. E assim como a Cláudia, estou sentada no mesmo banco com um gramado atrás muito bonito, por sinal. Muito bom, já foi uma boa apresentação. E aí me conta, se apresenta para mim então. Eu fiz a faculdade de arquitetura, então sou arquiteta, e na sequência fiz uma pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho. Sou sócia de um escritório há 26 anos e esse escritório elabora projetos, executa obras, e nós somos hoje reconhecidos como um escritório especializado em acessibilidade. Muito legal, que é inclusive o tema que nos trouxe para conversar. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, há algum tempo atrás eu conversei com a Silvia, que é mãe de uma pessoa com deficiência. Hoje ele está no ensino médio. Ele teve muitas dificuldades durante a sua inclusão escolar, que é o foco, né, aqui do canal, é educação. Eu sempre falo com viés de educação e sempre visando o futuro do trabalho também. Então eu pego todo esse leque. Ela levantou um questionamento, ela trouxe primeiro um exemplo de que ele sofreu um acidente, inclusive na escola onde ele estava, que era preparada, mas ele estava de cadeira de rodas. Havia rampa, só que a cadeira deslizou pela lateral, caiu e ele se machucou. Então isso já acende uma luz de que não necessariamente porque o projeto de acessibilidade foi feito, isso significa que foi feito pensando em todo mundo. Um aspecto muito importante que a Silvia trouxe, que eu nunca tinha pensado nisso, mas ela falou o seguinte: todos nós em algum momento da vida podemos estar numa situação de acessibilidade. Então, se eu sofro um acidente, por exemplo, e preciso ficar com mobilidade reduzida porque eu quebrei a perna, vamos supor, ou a minha mãe recentemente se acidentou em casa e ficou que não podia se mexer, ela mora em um apartamento, mas aí a gente vai percebendo que isso pode acontecer com qualquer um, né? Sim. E que calçadas e ruas hoje, em muitos lugares não são acessíveis, você mal tem calçadas, né? Então eu queria começar te perguntando quais são os maiores desafios que você vê para essa área de acessibilidade como um todo? Para mim, Gabi, eu vejo que o primeiro e o maior desafio é a atitude de incluir. Porque, na verdade, a gente estranha o diferente. E se a gente for pensar, não tem um ser humano igual ao outro. Somos todos diferentes. Exato. Né? E temos características diferentes. Algumas características são visíveis, outras não são visíveis. Mas elas não deixam de existir, certo? Então, eu acho que esse é o maior desafio. É o desafio do local onde você mora, é o desafio onde você, com as pessoas e nos locais que você convive, é um desafio nas empresas, né? Enorme. Porque é o diferente. Eu não conheço, então num primeiro momento eu repudio. Eu discrimino, eu segrego, porque aquilo para mim
eu não sei eu não lidar entendo, eu com não sei aquilo, lidar. Isso, tá? isso. Com essas diferenças. Então, acho que o primeiro desafio, e é onde eu acredito que a educação, as formações, o dinamismo dos RHs tem que ir, que é fazer todo esse trabalho de desconstruir esta padronização, todos somos iguais, temos o mesmo normal, o né? normal. A gente tem que desconstruir isso para construir uma cultura de inclusão. Eu entendo que isso é um processo civilizatório, tá? Porque isso não é um exclusivo do Brasil, é mundial. Então, acho que é uma mudança de paradigma, essa visão do incluir. Então, acho que esse é o primeiro e maior desafio. Logo na sequência, a gente vê o desafio da arquitetura. Então, os arquitetos também precisam começar a desconstruir a forma de pensar os projetos, a forma como você vai pensando os espaços, como as atividades vão ser desenvolvidas dentro daquele espaço. Esse é um grande desafio também. Nós temos leis, temos normas, temos muitas referências de como fazer, mas ainda é um processo. Ainda não está totalmente consolidado. Quando eu penso nisso, eu penso, por exemplo, em reformas que eu tenha visto ou acompanhado em algum escritório que eu trabalhava, ou fábrica e tal, e a gente pensa na questão de estamos seguindo a lei dentro do que tem que ter. Então, tem que ter a rampa de acesso, tem que ter a porta do banheiro mais larga, tem que ter as barras, mas a coisa fica muito dentro da lei e não necessariamente dentro do que é necessário ou previsto para aquele ambiente, né? Sim, porque a gente sempre tem que lembrar que você está projetando para seres humanos utilizarem aquelas áreas. Então não é somente seguir as leis e as normas, porque fica muito frio. Você não entender o porquê se está fazendo aquilo, fica distante. Você entender que para você que você que caminha, tudo está mais ou menos organizado, mas alguém que se utiliza de cadeira de rodas, precisa ser pensado esse espaço. Alguém que não tem a visão, precisa ser pensado. E a gente vai elencando aqui a quem se destina, afinal de contas, a acessibilidade, né? A acessibilidade, ela é para uma criança, ela é para uma gestante, ela é para um idoso, um obeso, uma pessoa com um acidentado, um reabilitado, uma pessoa com deficiência física, deficiência sensorial, né, motora, intelectual. Muitas vezes para nós a gente tende a pensar no eu, né? E a gente só consegue se relacionar de fato com o outro e parar de julgar o outro quando nós muitas vezes passamos pela mesma situação. Eu estava pensando quando eu tive o meu filho. Eu morava num bairro super acidentado, com calçadas estreitas que tinham árvores no meio e degraus. Como é que eu descia com um carrinho de bebê? E aí eu me coloquei no lugar também dos idosos e das pessoas com deficiência, mesmo que eles tenham uma cadeira de rodas motorizada. Sim. É impossível a mobilidade. E aí eu consegui compreender melhor do que se eu simplesmente estivesse lendo ou estudando. Sim. Quando nos atinge, você elabora as questões de uma forma diferente. E mais profunda. Né? Mas a gente também não precisa esperar que aconteça conosco ou alguém perto de nós para a gente estabelecer essa empatia, essa relação com as pessoas. Então, o que a gente entende hoje? E a missão dos arquitetos, né? Dos designers, dos engenheiros, é de eliminar as barreiras arquitetônicas, né, ou de produtos, enfim. Esta é a visão. E a gente entende também que a deficiência está no ambiente projetado e não nas pessoas. Porque o ambiente que não está adequado ao uso
a Que vai pessoa com receber. aquela característica. Perfeito. Certo? Então, assim, a gente muda a perspectiva. Tá? E como é que a gente hoje está trabalhando e a gente começa a ver essa questão aí da acessibilidade nos projetos, né? A gente usa alguns princípios do desenho universal, que acho que o pessoal, a maioria já deve ter ouvido. Mas os princípios são basicamente os seguintes. Eu tenho que estabelecer uma igualdade, uma equidade na usabilidade daquele espaço. Então, por exemplo, eu tenho uma entrada. Então, por esta entrada, todas as pessoas passarão. Certo? Então, eu tenho um acesso, eu tenho uma escada, eu tenho rampa, eu tenho uma plataforma, eu tenho que dar condições para pessoas com qualquer característica e situação possa adentrar no mesmo lugar. Perfeito. Okay? Então, a gente estabelece igualdade e equidade das questões aí, de projetuais. Depois a gente pensa na adaptabilidade do local e na flexibilidade. Então vamos pegar aí um exemplo, a mesa e a cadeira de trabalho. Eu tenho pessoas de diversas estaturas que podem estar utilizando aquele espaço. Então essas mesas e essas cadeiras precisam ter como serem ajustadas para que eu tenha uma boa ergonomia, que eu possa desenvolver a minha atividade ali não criando tensões, com conforto. E aí isso tudo, um conjunto de coisas vai fazer com que a pessoa renda o que ela pode render, e renda melhor, porque é muito complicado você é muito alto, está numa cadeira baixinha ou vice-versa. A mesa está alta, as coisas, o suporte do monitor, com o teclado, com os pés, então assim. E isso explica também porque para as crianças na educação infantil você vai ter móveis pequenos, não é porque é bonitinho para as crianças, é porque é a usabilidade também. Sim, a ergonomia, por exemplo, também objetos. Então, uma tesoura que eu possa ser para um destro e um canhoto. Pois é, eu sou canhota. Eu sempre tive dificuldade com usar tesoura. Então, essas são as questões. Na área do design de produtos, isso também é muito importante, porque você consegue com um produto, com algum ajuste, atender uma gama de pessoas com características diferentes. Depois a gente vai pensar na comunicação. A comunicação precisa ser óbvia, precisa ser simples, precisa ser intuitiva, né? Então eu olho um símbolo, um pictograma, e eu imediatamente reconheço o que é a indicação daquele local. A comunicação também precisa permear os vários sentidos. Ela precisa chegar de forma clara, objetiva também. Então, por exemplo, na comunicação para uma pessoa com deficiente visual ou com baixa visão, o braille ou o relevo, o contraste de cores, a informação sonora. Então, tudo isso precisa, para cada situação que a gente encontra nos espaços, as informações precisam chegar de acordo para cada pessoa que tem a sua própria característica. Perfeito. Então, tudo isso é desafio, mas é isso que é preconizado na acessibilidade e no desenho universal. Tá. Ok? Depois a gente pega um item que é de segurança. Eu sempre tenho que... o meu espaço precisa ser seguro. Frente ao erro de uso, ele ainda se manter seguro. Por norma, nós numa escada acima de 2,10 de largura, eu posso ter um corrimão central e não é exigido os laterais. Só que eu posso ter essa escada pode ser um lado sobe e outro desce, que as pessoas organizaram isso. E uma pessoa que não tem um dos membros superiores e que precisaria se apoiar daquele lado, não pode ficar aqui no meio. Então, ainda que como nós falamos, ainda que você está atendendo normas, ela não está acessível. Ela não está contemplando todo o universo de pessoas que podem passar por ali.
ou a própria rampa que a Silvia citou do filho dela, que ele estava com a cadeira de rodas, foi para lateral, a rodinha saiu da rampa e caiu a cadeira. Então, uma rampa, você tem que avaliar a inclinação dela, se ela está de acordo. Existe um estudo para ter determinado aquela inclinação, que é o esforço de uma pessoa, o esforço que uma pessoa consegue fazer para subir, e quando ela está descendo, para segurar a cadeira. Então, tudo tem um porquê. Se essa rampa não está entre paredes, eu preciso ter uma guia de balizamento, mais ou menos de uns 5 centímetros. Quando uma pessoa com bengala está passando ali, ela vai tendo a direção dessa rampa. Eu preciso ter corrimãos em 2 alturas, porque eu tenho crianças, eu tenho pessoas com baixa estatura que vão utilizar o corrimão de baixo. Gente, isso é muito difícil de ver. A gente quase não vê isso, né? Aí a gente tem o guarda-corpo e assim, a gente vai ver o piso tem que ser antiderrapante. Tem que ser antiderrapante, tem que ter aquela diferença tátil. Então, a gente aí tem no começo da rampa e no final da rampa, a gente tem o piso tátil de alerta. Porque uma pessoa com deficiência visual, ela quando chega nesse piso, ela entende que ela vai começar a descer uma rampa ou vai subir. Como ela sabe que ela vai descer ou vai subir? No corrimão existe uma plaquinha em braille que está indicando ali que ela vai descer ou que ela vai subir. Então, assim, são muitos itens que você tem que avaliar para você considerar que aquele local é acessível. A gente faz uma varredura em vários itens, iluminação, as cores, os materiais de revestimento. E a gente entra nas normas, né, as inclinações e tal. Então, você vai vendo, quando você começa a pôr uma lupa em cima dessas coisas, que é muito maior do que prover um banheiro, uma rampa. Ainda dentro da questão da segurança, a gente tem, por exemplo, toda a parte de sinalização de prevenção, de combate a incêndio, de prevenção e combate a incêndio. Toda a sinalização de segurança, ela tem que ter elementos que se comuniquem pelo menos em 3 formas, em 3 vias. Eu tenho que ser através da escrita, né, ali da placa, eu tenho que ser através do tato e do som. Do som. Porque eu tenho toda essa gama de população que pode estar dentro do local. Então, cada um vai receber informação. Precisamos sair, temos uma emergência, temos que fazer uma evacuação. Cada um na forma de comunicar, de entender melhor. Mas vamos continuar lá nos nossos agentes. Estamos no desenho universal. Aí a gente vai para o conforto. Então, por exemplo, a maçaneta. A maçaneta tem que ser de alavanca, porque eu posso ter uma pessoa que não tem um membro, não tem a parte do braço, o membro superior. Então, ela vai ter que abrir com com a parte que ela tem. Não tem como mais a gente... A bolinha. Nossa, aquela porque a bolinha, você tem que imprimir uma força. Então, tem pessoas que não têm aquela força para abrir, ainda que tenham as mãos. Né? Criança também. Por exemplo, o lavatório. Um lavatório com sensor permite o acesso a ele qualquer configuração. A pessoa pode ter o braço, as mãos ou não ter, porque ela vai passar o membro por ali pelo sensor e aí vai abrir a torneira ali, né? E por fim, a gente pensa na abrangência, nas dimensões, nos acessos que a gente tem para os objetos e para os espaços. O banheiro com tamanho, com uma dimensão apropriada para uma pessoa em cadeira de rodas conseguir fazer a movimentação, fazer a transposição, utilizar aquele ambiente adequadamente, né, e com conforto. E a gente tem que ter essa abrangência. Hoje a gente já projeta o peitoril com 60 e acima de 60 a gente põe ele com um pano de vidro fixo até os 90, que aí você vai ter abertura. Um exemplo, tá? Por quê? Uma pessoa em cadeira de rodas, ela não consegue ver no exterior.
Uma criança quer subir em algo para enxergar o exterior. Então, quando você rebaixa e põe a 60, você permite que todos apreciem o exterior sem correr risco. Então, essa abrangência, esse alcance, essa parte dimensional que a gente também vai pensar. Então, esses foram algumas pitadinhas, alguns exemplos aí do desenho universal aplicado na arquitetura.